Não muito tempo atrás, no Brasil, principalmente na Serra Gaúcha, se falava uma versão do próprio italiano, trazido da Itália pelos imigrantes. Não vou responder isso niente e comia passado. Aos poucos, essa versão da língua foi mesclando com o português e deu vida a um novo idioma que ficou conhecido como italiano. Che capiu niente, né? Só que era tanta gente que falava o italiano que o governo da época, com medo do Brasil perder suas origens portuguesas, proibiu todos de continuarem utilizando o idioma e obrigou todo mundo a falar apenas o português a partir de então. Muitos aceitaram o triste destino para não sofrerem perseguição, enquanto um número menor de pessoas se recusou a abandonar a própria cultura e viveu nos interiores a fim de preservar o que ainda lhes restava. Esse é um documentário sobre os renegados que nunca deixaram o italiano morrer. Mas afinal, o que sobrou desse idioma? Vem com Elzinga aqui que eu te explico! Eu não sei falar no italiano. A história da imigração italiana no Brasil pode já ser bem conhecida por você. Eles saíram da Itália em busca de uma vida melhor e de uma terra de abundâncias, mas encontraram justamente o contrário aqui e tiveram que criar uma nova Itália praticamente do zero. Isso resume bem o que aconteceu, mas ignora completamente um outro detalhe: o idioma que eles trouxeram da recém-unificada Itália. Acontece que os italianos que vieram naquela época para o Brasil ainda não eram bem italianos, eram oriundos de pequenas repúblicas independentes que falavam dialetos diferentes e ao chegar aqui se misturaram e deram origem a um novo dialeto, o italiano. Vieram para cá italianos de muitos idiomas diferentes, que, entre aspas, se chamava de dialetos, línguas menores. Por que a Itália era uma mistura de dialetos? Por ser um país grande, eu costumo explicar assim, ó, ele é comprido e estreito, né? A Itália, se tu olha no mapa, é uma tiraca longa, estreita. E aí tinha influência de muitos outros povos, né? Na questão da língua. Então não tinha um dialeto, tinha vários dialetos. Mas eram idiomas. Era o belunese, o trevisano, o trentino, o padovano, o vicentino. E eles se encontraram no navio, depois moraram nas colônias, depois casaram e os idiomas se misturaram. Enfim, aqui juntou também algumas palavras alemãs e muitas palavras portuguesas e foram juntando, porque aqui os de cada província não ficaram isolados, foram se misturando. E lá pelas tantas, com a evolução, 20, 30 anos, lá digamos pelos anos 20, já quase nos 50 anos da imigração, estava consolidado um jeito de falar que não era exatamente nem trentino, nem vêneto, nem lombardo, era uma mistura de tudo isso. E começou a se chamar, mi parlo italiano. Che cosa te parli? Parliamo italiano, allora. Esses dialetos de cada povoado, de cada família, de cada comunidade foram desaparecendo e ficou esse dialeto que se convencionou de chamar italiano. Mas com toda essa mistura de dialetos e com o aumento constante de falantes do italiano, as coisas que já estavam difíceis para eles ainda haviam de piorar, mas dessa vez com relação à própria identidade desses imigrantes. Era hora de esquecer o italiano e dar lugar ao português obrigatoriamente. A realidade foi dura, muito além do que o sonho jamais sonhou. Vivendo em terras distantes e inóspitas, sem qualquer contato com o mundo e sem uma passagem de volta para casa, tiveram que construir uma nova Itália do zero. Ao passo que precisaram abandonar suas próprias origens e aprender um novo idioma a fim de continuar vivendo com um mínimo de dignidade numa terra onde foram abandonados. E esse era só o começo do fim dessa versão do italiano falado no Brasil. Eles eram muitos e já estavam começando a chamar a atenção das autoridades. E nos anos 20 e 30, para comemorar os 50 anos, começaram a fazer festa. E no fazer festa, a Itália veio para cá. Agora não, agora nós vamos festejar os imigrantes, né? Porque afinal eles são os pioneiros da raça italiana que construíram uma nova colônia
lá nos Arabaldes da América, né? Só que a Itália não deu nem professor, nem dinheiro. E o italiano começou a ser falado, o italiano padrão não vingou. E essa exposição de imigrantes foi só escalando até chegar ao fatídico ano de 1937. Situando, entre 1937 e 1945, vigorou um período no Brasil que ficou conhecido como Estado Novo de Getúlio Vargas. Nessa época foram implementadas algumas políticas que visavam diminuir a influência de imigrantes estrangeiros e forçar a integração deles junto com os brasileiros. Basicamente, o Getúlio não queria que ninguém falasse qualquer idioma que não fosse o português, que toda a imprensa que não fosse brasileira fosse eliminada e que qualquer referência a países estrangeiros fosse substituída completamente por referências nacionais. E dessa história toda nasceu a proibição concreta, com projeto, com decretos em 37, um para as escolas, outro para os professores, outro para as bodegas, outros para aprender quem falasse, e o pessoal começou a ficar com medo. Não sair de casa para não ir à cidade, para não falar italiano. Não ir comprar, porque não sabia falar em português. Então não vou. Eu não sei pedir as coisas. A minha mamma, por exemplo, não sabia nem falar português. É morta com 90 anos, mas não sabia falar português, sabia só falar italiano. Porque se era pego falando italiano era preso, e muitos soldados naquela época se vestiam, diziam a paisana, né? Uma vez eu e o meu irmão mais velho fomos para o hospital pedir um remédio para minha mãe, estava mal. Meu irmão disse: "Parla ti que te sei". Ele não queria falar, porque para ele era perigoso. Sofria muito bullying porque não sabia nem falar o português. Em torno de sobrenomes, inclusive, né? Que as pessoas tinham até medo de falar, porque era um sobrenome italiano. E quando veio a repressão e que não podiam falar, eles tinham receio até de dizer quem eles eram. A situação assim, de você ser ridicularizado porque você falava italiano, e depois ser ridicularizado porque você falava a língua portuguesa errada. Milhares que moravam no sul para preservar o que podiam evitaram os grandes centros e se isolaram ainda mais. Já outros milhares que viviam em regiões mais populosas do Brasil, como São Paulo, não tiveram para onde correr e, com medo de represália, presenciaram aos poucos o fim de um legado que trouxeram desde a Europa. E aí teve a proibição, mas que não resolveu, porque a língua se manteve, né? Principalmente no campo. Então, os nossos antepassados de nossas famílias aqui da região, a grande maioria moravam no campo. E no campo foi onde se manteve a língua. No interior, os delegados faziam vista grossa, como se diz, né? Eles não queriam também a encrenca com os próprios moradores, porque muitos entendiam que era uma grande bobagem do Getúlio. E essa vista grossa foi o que ajudou com que o dialeto continuasse existindo nos interiores. Claro, isso aliado à relutância das pessoas em aceitar as novas políticas de Getúlio Vargas. E foi por causa daqueles que não aceitaram a campanha de nacionalização de imigrantes no Brasil que se mantém até hoje a cultura e uma versão do italiano chamada talià, principalmente nos interiores da região sul do Brasil. Na época, o grande alvo nessa campanha de nacionalização foram as escolas que ficaram proibidas de ensinar línguas estrangeiras a menores de 14 anos e que só podiam ter professores brasileiros. Todos precisaram abandonar as suas origens a partir deste momento. E não foram só os italianos, aqui entram os japoneses e os alemães também, principalmente. Isso parece obra do George Orwell, mas é real. Naquela época era considerado um crime idiomático falar idiomas estrangeiros em público, inclusive durante cerimônias religiosas. E o exército estava lá nas tais zonas de colonização estrangeira para garantir que ninguém falasse uma palavra sequer que não fosse em português. Mas isso foi acontecendo aos poucos, para que todos se acostumassem. Depois, os jornais sofreram censura, além de serem obrigados a publicar artigos patrióticos de autores brasileiros antes de sumirem. Mais tarde, nomes de cidades, ruas, lojas, praças, fábricas e todos os tipos de estabelecimentos com nomes alusivos às culturas estrangeiras
precisaram ser substituídos. E o pior nem havia chegado: a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o Brasil entrou para a briga, não teve como ficar de fora. Na época, éramos aliados dos Estados Unidos, então também éramos inimigos da Aliança do Eixo, que era formada por Alemanha, Japão e Itália. Agora sim virou uma obra de Orwell. Os imigrantes foram proibidos de viajar dentro do Brasil, tiveram seus documentos, livros, revistas e jornais apreendidos e até queimados. Quem não falasse português neste momento era literalmente preso. Por decorrência disso, muitos imigrantes passaram a aceitar a repressão para não serem perseguidos e poderem viver em paz. O meu bisavô foi fechado na cadeia por causa que ele falava italiano. E lá dentro ele teve um surto de raiva, ele desempregou as tábuas da onde ele estava, ele derrubou praticamente a cadeia e saiu para fora. E foi se buscar o chicote que estava no cavalo e deu uma tunda no policial que tiveram que separar os dois, senão ele ia matar ele. Essa é uma história dentre inúmeras que se conta até hoje pelas gerações dos imigrantes. Os poucos que ainda mantinham viva a cultura, que utilizavam seu próprio idioma e que viviam nos interiores, eram vistos como traidores da pátria, e não só por oficiais, mas também pela população brasileira. Se chegou a um ponto onde os próprios filhos e netos de italianos foram para as grandes cidades para não serem vistos juntos dos renegados, ao passo que também passaram a chamá-los de colonos e grossos. De proibido passou a ser vergonhoso, porque era feio, porque te ser um colono, estúpido. O italiano virou piada, o colono virou piada e tudo isso contribuiu com a vergonha de ser falante do italiano. Então os pais pararam de transmitir a língua aos filhos com medo deles terem qualquer tipo de sotaque ou que não soubessem falar bem o português. É um tanto curioso pensar que num país tão miscigenado e tão diverso em culturas como o Brasil, já tivemos tanta perseguição a estrangeiros, sendo que nós mesmos fomos quem fez todo o esquema de entrada deles aqui para colonizar terras inóspitas. No fim, toda essa mistura teve um custo: a perda de línguas e vínculos culturais. O italiano foi só mais um no meio de tantos outros que, eventualmente, se tornaram parte de um lugar chamado Brasil. Nas escolas, hoje, só o português é ensinado junto a idiomas estrangeiros, como o inglês e o espanhol. O italiano está morrendo aos poucos e dificilmente é possível encontrar ainda pessoas dispostas a ensiná-lo. Buonasera! Buonasera! Azul, muito bem. E o branco? Bianco, giusto. Quem aprendeu, aprendeu e tenta passar adiante do jeito que dá. Bianco, dora. Quem não aprendeu, não aprende mais. E rosa. Il Talian è un miracolo, è il veneto brasileiro, un mix incredibile di lingua veneta e di portoghese. Oggi è parlato da circa 500.000 persone, ma che dico persone? Questi sono eroi, perché custodiscono un patrimonio linguistico unico e lo fanno anche meglio degli italiani. In Italia il veneto è considerato un dialetto. In Brasile, ad esempio nel comune di Serafina Correa, il Talian è una lingua ufficiale insieme al portoghese. A me, da italiano, riempie di orgoglio pensare che dall'altra parte del mondo ci siano degli italo-brasiliani che si sono adattati al nuovo paese, al Brasile, pur conservando le nostre radici italiane. Per favore, continuate a proteggerlo, a studiarlo e ad insegnarlo ai vostri figli. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil no final do século XIX através de uma política muito controversa de branqueamento populacional. A Europa precisava se livrar da pobreza que assolava o continente, o Brasil precisava força de trabalho livre, principalmente depois do fim da escravidão. Por essa causa, o governo buscou uma alternativa para colonizar as áreas mais remotas e inóspitas, ao mesmo tempo que tentou branquear o Brasil. E é aí que entram os imigrantes. Sobre a Itália, a situação no país era tão desesperadora que em 100 anos estima-se que quase metade da população tenha abandonado o país e migrado principalmente para a América e outras regiões da Europa.
Os que vieram para a América do Sul viajaram semanas cruzando o Atlântico para chegar num lugar que não era como o prometido, e assim tiveram que construir sua nova pátria aqui, do jeito que dava, com as ferramentas que tinham e mal entendendo o português. La lingua italiana è arrivata ovunque nel mondo, il motivo è la diaspora italiana. L'Italia nella seconda metà dell'Ottocento era un paese contadino e a causa di una profonda crisi dell'agricoltura italiana le persone iniziarono a partire. Pensate che tra il 1870 e il 1930 circa 18 milioni di italiani lasciarono l'Italia. In tanti arrivarono nel continente americano e soprattutto nelle zone agricole di Brasile e Argentina. In Sud America gli italiani si integravano facilmente e partendo da zero, grazie al duro lavoro nei campi, riuscivano a raggiungere posizioni di leadership e a diventare proprietari terrieri. Tutti volevano andare in Brasile, in particolare da 3 regioni del nord Italia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Oggi il Brasile è la comunità di oriundi italiani più grande, con oltre 30 milioni di persone di origine italiana, seguito da Argentina, Venezuela, Stati Uniti e Francia. Nos anos seguintes da chegada dos italianos, diversas comunidades começaram a ser criadas, ao passo que a cultura começou a se fundir com a brasileira. O idioma italiano, principalmente a variante do vêneto, que era o mais utilizado na época, deu origem ao taliá, quando cruzado com o português do Brasil. Mas lá de 1930 até mais ou menos 1960, o taliá entrou num declínio sem precedentes, mesmo com a força dos descendentes que viviam nos interiores tentando mantê-lo vivo. Foi só a partir dos anos 70 que as coisas começaram a tomar outro rumo, principalmente por conta das festividades do centenário da imigração italiana, que começaram a ocorrer em diversos lugares diferentes. A campanha de nacionalização de Vargas, agravada pela Segunda Guerra Mundial, criou um rombo inexplicável numa cultura inteira. E não foram só os italianos que sofreram isso. A cultura, a gastronomia, os costumes e a arquitetura foram abalados, mas ainda assim conseguiram furar o bloqueio imposto por Vargas. Já o idioma ficou lá atrás. Hoje, cidades como Colombo, no Paraná, Nova Erechim, em Santa Catarina, e principalmente Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, se tornaram símbolos da perseverança em manter o idioma vivo. Serafina, inclusive, foi o primeiro município brasileiro a declarar o taliá como o segundo idioma oficial, isso lá em 2009. Em Serafina Correia, quem não fala 2 idiomas, provavelmente seja logrado, porque tem muitos lugares que falam italiano, no comércio, na indústria, enfim, nos lugares públicos, né? Apesar de parecer que o taliá já não é mais necessário, que caiu no esquecimento e que não há quem sinta a falta dele, ainda existem inúmeras comunidades que mantêm o idioma vivo. Serafina Correia é um exemplo disso, mas mesmo assim, ele vem sendo substituído aos poucos pelo português. Para muitos, hoje só resta a lembrança de uma época que eu e você nunca vivemos e, quem sabe, nunca vamos entender. Mas isso não significa que é o fim, e considerando que o tópico taliã voltou com tudo recentemente, podemos esperar, quem sabe, um renascimento das cinzas? É tentar construir na juventude e nas crianças a possibilidade dessa língua ficar viva. Tem muitos que dizem assim, precisa ficar viva, é importante, mas precisa dar o toque, bisogna dargli il colpetto para que a roba vaga, senão não vai. Olha, chega a ser injusto cá, 1 século e meio depois, num Brasil que ainda vive a herança italiana, principalmente na gastronomia, na cultura e na arquitetura, a gente ter tão pouco conhecimento sobre a língua que falavam nossos antepassados e que muitos ainda carregam junto. Hoje são diversos os eventos que promovem a cultura italiana no Brasil. Festa da uva, festa da pizza, festa do agnoline, da massa, encontro das tradições italianas, encontro dos difusores do taliã. E essa lista vai longe. Italia e Brasile sono uniti da un legame profondo, culturale, storico e di sangue. Ad esempio, mi ha affascinato tanto scoprire che in tante città del Brasile si celebra ogni anno la festa della polenta, un piatto di origine povera del nord Italia, che rappresenta dal punto di vista gastronomico questo legame, oltre alle tante realtà brasiliane in cui ancora oggi si parlano l'italiano o i dialetti italiani. Você pode não ouvir por aí nas ruas das maiores cidades, mas nos interiores ainda se fala o taliã. Che capiu niente, né? Isso em 2024 mesmo. A Serra Gaúcha é só um exemplo desses pequenos lugares onde se mantém viva a tradição,
principalmente entre os ditos colonos agricultores. Os jovens entendem e até sabem falar, mas não praticam, enquanto os mais velhos misturam o tempo todo com o português. Agadito, bem cosita. Pai, Agadito, sabe qual é meu apelido aqui? Agadito, nem faço ideia, Agadito, porca miséria. Agadito, qua mi son veneta, perché mi so solo parlare il veneto. Agadito, visto l'italiano che tuo padre te l'ha insegnato, e servia per niente, Agadito, e adesso Agadito il serve. É bem fácil se perder numa conversa dessa. Se no ensino comum não se ensina o italiano, em algumas escolas específicas o legado é passado adiante. Além disso, ele é disseminado por todos os meios possíveis. Atualmente existem mais de 100 estações de rádio, TV e jornais publicando no italiano, mas é na internet, com cada um dos influenciadores e comunicadores, que o orgulho das origens italianas é passado adiante. Hoje, o colono que antes era visto como grosso, estúpido e sem estudos, vira tema de muitos vídeos dos mais variados temas. E o Badin surgiu lá em 2015, visando valorizar essa cultura do interior, mostrar para as pessoas que nós temos um jeito próprio de fazer, de falar as coisas e que isso é muito bacana, e mostrar de uma forma bem humorada tudo isso, sabe? Trazer lembrança para as pessoas que às vezes moraram no interior, que tem o pai e a mãe, que tem o vô e a avó, pessoas que talvez não chegaram a conhecer isso, mas que através dos vídeos do Badin podem se conectar com essa realidade. Até, na verdade, meus vídeos quase sempre estão trabalhando na colônia, né? Lá na roça e atrás do trator. Tô perdido aqui, ele me disse que se eu não tirar esses insos aqui do chão, eu não volto para casa. Aí que tá. Eu tenho orgulho dessa colônia. E tu parla italiano? Parlo italiano, que voglio mi parlo. Quando stiamo inventando il mato, quasi le posta. Devagar, os italianos foram deixando a sua herança. Além da terra, suas mãos moldaram o Brasil que conhecemos hoje, deixando marcas que nunca serão apagadas da nossa arquitetura, da nossa gastronomia, dos nossos costumes e da nossa cultura. Foram eles que nos ensinaram que o grande sabor da vida pode estar na simplicidade dos encontros à mesa, nas falas altas. Zinca, entra, essa é a bodega, olha. Nas histórias regadas a vinho. Tu lava esses copos? Volta e meia. E na sempre presente fartura da cucanha que eles fizeram aqui. Ô, Zinca, aí não abençada só, não fica pastigando na boca. Vira, Tá bom. vira. Pô, é diferenciada, hein? É boa? É boa? Sim, é boa. Tu acha que eu ia te dar a gasolina? Entre essas heranças, a jornada dos italianos se entrelaça com a do Brasil, tecendo caminhos que percorremos juntos desde lá atrás. Suas tradições se fundem ao dia a dia do brasileiro, criando uma paisagem cultural rica, onde cada passo revela a profundidade da sua influência e do legado que deixaram em nossa terra. Mas o legado vai muito além. Toda vez que nos despedimos dizendo tchau para alguém, estamos saudando os nossos antepassados. E essa é só uma das inúmeras palavras que herdamos dentro do português. Talvez nós também falamos uma variação do italiano mais moderno e sem saber. Pense nisso. O italiano, como uma doce melodia do passado, resiste, se funde, se transforma e se renova o tempo todo. Já não é mais um idioma de poucos, mas sim um tesouro de muitos que nos conecta ao passado e nos convida a celebrar a diversidade que nos define brasileiros. E por falar em diversidade, às vezes produzir um documentário desses pode trazer surpresas até pra gente que sai por aí sem um rumo definido e acaba caindo num lugar como este, aqui no interior de Bento Gonçalves. A planta aqui, o sobreiro. O sobreiro dá origem aqui a cortiça. Eu sempre quis encostar nessas árvores. Para você que acha que a cultura italiana se resume a vinho, polenta e pizza bem recheada, eu te convido a visitar a plataforma do Viva URS e conhecer mais lugares como este e ter as melhores experiências gastronômicas tanto aqui na Serra Gaúcha quanto em todos os outros cantos do estado. Vai no link da descrição, clique e seja feliz. Tu quer me dizer que aqui embaixo tem garrafa? Tem 85 garrafas de vinho. No fim, é sobre isso meu propósito. Encontrar um extra dentro de cada universo ordinário que a gente pensa que conhece. Que o legado dos imigrantes siga da forma como for no futuro, porque, no fim, todas as línguas também evoluem. Da minha parte, eu sinto que eu contribuo muito com esse futuro, porque por mais que você não venha aprender a falar o italiano, pelo menos
passou a saber que ele Zinca, existe. tu não vai Fui. descer? Desce. Rodeia a caminhonete. Vai, Zinca, corre. Corre. Vai, Zinca. Vai, barca. Eu vou dar-lhe pau. Vai. Vamos dar-lhe pau de Jabiraca, dá-lhe pau. Vai, Zinca. Tem? Como é que é isso? Não, só acelerar. Onde é que eu Vai bater, Zinca. Opa, vai embora, Zinca. Meu Deus, eu vou pular fora. Tem marcha isso aqui? Não, não tem marcha, tem piloto automático. E já que conversamos muito sobre italianos, dialetos e histórias, eu quero te convidar a vir até um pequeno paraíso da Serra Gaúcha chamado Pinto Bandeira para descobrir mais um legado que os italianos nos deixaram: o de fazer vinhos e espumantes de alta qualidade.